Entraria Diana. Com o passar dos meses, a imagem da pequena amiga dos jogos infantis mais e mais se apossava dele. A beleza dela o inebriava, mas com essa admiração se misturava o sentimento de amargor, quase desgosto, porque Diana via nele apenas o amigo. Uma coisa o irritava terrivelmente aos olhos dela: era apenas um irmão, e não um homem bonito e sedutor, que tinha conquistado tantos corações femininos. Ele a perdoava por se ter unido a Marillac, por necessidade, mas não podia desculpá-la por não dar a entender que preferia ele ao invés do Marquês. Em seu ciumento rancor, René às vezes esquecia completamente que já era casado. Quando se recordava desse fato, era para pensar de que modo se livraria de Marion, por quem sentia um desprezo gélido. Com o resultado dessas reflexões, foi que decidiu se utilizar de sua permanência em Paris para se divorciar da devassa com quem havia casado e que havia abandonado o lar. 202. Mas antes de tudo, deveria colocar um sólido obstáculo ao casamento de Marillac. Por consciência, não podia permitir que Diana casasse com uma pessoa que tinha matado a primeira esposa. Poderia acontecer que ele, René, viesse a conquistar o coração de Diana, e então o ciúme doentio do Marquês de Marillac incomodaria sua felicidade. Não. Em todo caso, a jovem deveria ser avisada do que Aimé era capaz. Com a entrada de Diana se interromperam os pensamentos do Visconde. Lançou um olhar cheio de admiração à bonita jovem que considerava sua. Cumprimentou-a de forma fraternal e familiar que caracterizava a relação deles. O Marquês veio com você? Diana perguntou com voz ligeiramente indecisa. Não, Aimé chegará dentro de alguns dias, mas, a propósito, quero lhe falar seriamente a respeito dele, disse o Visconde sentando-se ao lado dela e lhe segurando amistosamente a mão. Marillac me disse que desejava apressar o casamento. Antes de vocês se ligarem definitivamente, eu quero, outra vez, repetir que na minha opinião você será infeliz. Você não ama Aimé e ele será um marido inconveniente. A primeira esposa se casou por amor e o caráter dele, severo, ciumento e desconfiado, envenenou-lhe a vida. Ah, René! 1000 vezes você está certo. Eu estou apenas pensando numa coisa: devolver ao Marquês sua palavra. Mas ele me libertaria da obrigação? A noite de São Bartolomeu. 203. Você deve forçá-lo a fazer isso. Com esse objetivo eu lhe revelarei uma página do seu passado. Talvez não me seja conveniente fazer isso, mas eu a amo muito para permitir que você coloque seu destino em mãos tão cruéis. Ele narrou a Diana, detalhadamente, a aventura amorosa da senhora de Marillac, sua morte e a da pobre criança, pela vontade cruel do Marquês. Diga-lhe que você soube por acaso desta triste história e que não pode se tornar esposa da pessoa cuja consciência está carregada por 2 crimes. Diana, escutando, empalideceu terrivelmente. De fato, na posição de mulher apaixonada, ela prestou muito menos atenção ao crime de Marillac do que no excelente motivo para se livrar dele. Certamente por nada na terra me casarei com tal criatura. Como lhe estou agradecida por me ter prevenido, exclamou a astuta Eva, beijando estrepitosamente o rosto do Visconde. Mas ela não lhe revelou os motivos por que tanto desejava o rompimento com Marillac. Cego, com a ideia preconcebida, Beauchamp interpretou essa gentileza como evidência do amor que ela tinha por ele. Transcorrida 1 hora, tendo saído da casa de sua jovem amiga, ele trazia consigo a convicção de que era amado e assim que se divorciasse de Marion nada o impediria de realizar a nova união. O relato de René acalmou consideravelmente o difícil sentimento que Diana experimentava, à espera da inevitável explicação que daria Marillac. O crime não a chocou muito. Nessa época infeliz de discussões religiosas, crimes, revolução civil, crueldades extremas e de toda a espécie eram até certo ponto normais, as pessoas se acostumavam de certa forma elas. 204. Para ela o homicídio do senhor de Marillac quase sumiu na satisfação de encontrar tão excelente pretexto para lhe restituir a liberdade. Essa confiança se tornava tão grande que, passados alguns dias, Gabriela a informou sobre a visita do Marquês e Diana até não se afastou do grande espelho, diante do qual, pela última vez, observava seu vestido de corte. Como nesse dia ela estivesse de plantão, o Marquês, tendo entrado na pequena sala de estar, se deteve.
Seu olhar brilhante imediatamente cresceu em direção à esbelta, elegante figura de Diana em pé, diante do espelho, ajeitando a corrente com a cruz. A longa ausência, ainda mais fortalecia os sentimentos de Marilac. O suave inocente rostinho da noiva lhe trazia uma visão sedutora e ele, de todo o coração, estava ansioso para apertá-la em seus braços. Nesse momento a figura da jovem o fascinou. Até esse instante ele só a tinha visto com vestidos de lã simples, branco, cinza, nunca havia suposto que um vestido luxuoso poderia aumentar tanto sua beleza. E, realmente, o vestido de veludo azul bordado a ouro, a capa redonda e um pequeno gorrinho com um longo véu, destacavam ainda mais a alvura ofuscante de sua pele e tom dourado do exuberante cabelo. Um forte rubor se espalhou repentinamente pelo rosto do marquês e ele se encontrava a 2 passos da jovem. Abraçando sua cintura fina, ele a puxou e se inclinou para beijá-la. Como você é linda e como a amo! Ele murmurou. Diana estremeceu. Escapando de seu abraço, com a agilidade de um lagarto, ela recuou alguns passos. A noite de São Bartolomeu. 205 O que significa tal recepção? Perguntou Marilac empalidecendo e franzindo as sobrancelhas. Ligeiramente emocionada, Diana fez um sinal para Gabriela se retirar. Depois, mostrando uma cadeira para o marquês, ela disse em voz surda: sente-se, Sr. Aimé. A explicação que agora vamos ter é muito importante. Peço ao senhor que ouça sem raiva o que lhe digo. Marilac recusou a cadeira oferecida e apoiando-se no encosto, disse em voz entrecortada: diga o que você tem de importante a me dizer. Eu não posso ser sua esposa e lhe peço que devolva minha palavra, assim como lhe devolvo a sua, Diana respondeu após um minuto de indecisão. De início o marquês nada disse. Empalideceu mortalmente e era visível que uma emoção terrível o impedira de falar. De repente segurou a mão da jovem e exclamou com voz rouca: qual o motivo de tal ofensa, deste injusto desacato? O marquês apertava a mão de Diana com espantosa força, mas ela não se queixava. Para que chamar de ofensa uma confissão inspirada por duradoura honestidade? Quando ficamos noivos lhe disse que sentia apenas respeito pelo senhor. Agora, com todas as forças de minha alma eu amo outro. Então julgue poderei estar casada com o senhor e o senhor ter como esposa uma mulher cujo coração pertence a outro homem. Posso e exijo que mantenha a palavra dada por você, exclamou Aimé vermelho de ira. Quanto à confiança, então, deixe comigo. 206 Os olhos de Diana brilharam. Conseguiu arrancar sua mão com força e exclamou com raiva e desprezo: não é verdade que você me afogará numa banheira de gelo como fez a senhora Francisca? Mas eu não permitirei que me matem. Eu amo, sou amada e quero viver, está entendendo? Ele empalideceu terrivelmente e recuou. Quem lhe falou sobre meu passado sombrio? Perguntou com voz rouca. Informaram-lhe pelo menos que Francisca me traiu vergonhosamente, acrescentou ele subitamente. Será que você está pensando que é possível esconder tais fatos e que ninguém soube sobre eles? Conheci a verdade aqui em Paris através da duquesa de Nevers. Estou sabendo também que Francisca o traiu. Mas um cristão pode mandar embora uma esposa infiel, não matá-la. Todos nós somos fracos e somos suscetíveis ao erro. Você tem razão. Ainda lhe devo agradecer por me ter prevenido antes do casamento, exclamou Marilac com um riso seco. Mas se pode saber quem é esse felizardo amado por você? Não tema, ele acrescentou vendo a hesitação dela, toda a corte vai saber o nome da pessoa em quem recaiu sua escolha. Ele mesmo, espero, não se recusará em dar uma pequena explicação àquele de quem roubou a noiva. Diana orgulhosamente se aprumou e mediu o marquês com um olhar impetuoso. Claro que não. O conde Raul de Montfort não recuará diante de um duelo. Se houver necessidade, medirá armas com o assassino da mulher. Aliás, ele nada roubou de você, visto que eu conservei absoluto silêncio sobre nosso casamento. A noite de São Bartolomeu. 207 Diante do nome de Montfort, Aimé empalideceu mortalmente e se encostou à parede. É a celestial Nêmesis. A sombra vingativa de Francisca trouxe o substituto Montfort para me barrar o caminho da felicidade. Agora eu estou vendo que o nosso rompimento é ocasionado pela minha vítima.
Ela se coloca entre mim e qualquer união. Adeus, baronesa. Seja feliz, esqueça minhas palavras ofensivas. Estou partindo e nunca mais, nesta vida, vou conduzir mulher alguma ao altar. Não esperando a resposta, ele se virou e, quase correndo, saiu do aposento, montou no cavalo e foi embora. Passados 2 dias, não tendo inclusive se avistado com o cunhado, Marillac deixou Paris e se dirigiu lentamente a caminho de Anjou. Tendo se despedido de Diana, René de Beauchamp decidiu se divorciar o mais rápido possível, mas antes de começar o processo tinha de encontrar Marion e o verdadeiro domicílio dela, o que no momento não conhecia. Por isso foi buscar informações com seus amigos, jovens cortesãos. Era possível que a viscondessa ainda se encontrasse ligada ao Duque de Guise, então decidiu se dirigir para onde ela estivesse e lhe anunciar que já tinha resolvido se livrar dela, a impudica que o tinha desonrado publicamente. A mocidade dourada, entre a qual Beauchamp tinha muitos conhecidos, o recebeu de braços abertos. Puseram-se a comemorar intensamente a volta de René a seu meio. 208 A noite de São Bartolomeu. 209 René, entre as viagens matinais e os banquetes noturnos, esqueceu por alguns dias até mesmo seu divórcio e a formosa Diana. É preciso reconhecer que René era leviano, amava o prazer e podia assim se apaixonar loucamente e depois lamentar amargamente essa paixão. Finalmente cansado dos prazeres, certa noite lembrou-se de seu propósito. Como estivesse meio drogado, perguntou diretamente ao amigo, conde de Guerchy 32, se conhecia o paradeiro de sua esposa. O conde, também bêbado, sem qualquer hesitação lhe deu muitas informações sobre as aventuras de Marion. Não esqueceu de mencionar que o Duque d'Anjou frequentemente visitava a formosa viscondessa e havia o boato de que seria seu atual amante. René se enfureceu, mas, mesmo bêbado, não esqueceu o endereço e na manhã seguinte se dirigiu ao lugar indicado. Marion morava nos arrabaldes, num pequeno hotel rodeado por um jardim, uma pequena construção perdida numa densa vegetação. Silêncio exterior simples, mas, no interior, luxuoso, e nesse contraste se refugiava a mulher bonita que possuía motivos para gostar de sigilo e evitar bisbilhotice. Sombrio, de sobrancelhas enrugadas, René observava a habitação de sua esposa. Já se dispunha a chamar cuidadosamente da grade de entrada, de ferro trabalhado, quando o portão se abriu, deixando sair 2 cavalheiros em direção a uma estreita e deserta travessa. Ante essa visão, o primeiro a sair fez um brusco movimento para trás, como se desejasse não ser reconhecido, mas René sabia se tratar do Duque d'Anjou. Com o 32. Este nome é citado em Isted Fr. Pag 376, como pessoa que morreu na noite de São Bartolomeu. Era amigo íntimo de Coligny, ele, como Coligny, está sempre perto de Carlos IX. Duque de Guise, um príncipe charmante. Pag 80. Nr. Movimento instintivo, criado pelo hábito, inclinou-se René diante do filho da França. O duque soergueu ligeiramente o chapéu e, sorrindo gentilmente, fez uma reverência. Depois, esporeando o cavalo, sumiu com seu acompanhante na curva da esquina. De rosto contraído e fervendo de raiva, o visconde entrou no jardim, e adentrando, afastou com um forte açoite o criado que tentava lhe barrar o caminho. Subiu correndo rapidamente pela escada decorada com estátuas e flores. No patamar se aglomeravam alguns criados distraídos, vestidos de libré. Assustados com o que havia acontecido ao colega, hesitavam em fazer parar o visitante atrevido. De repente o pequeno pajem exclamou: "Meu Deus! É o Sr. René, o marido de nossa ama." Nesse mesmo momento, por entre os reposteiros surgiu o rosto astuto da camareira, espiou e sumiu. Não prestando atenção na agitação dos criados, o visconde chamou o pajem em tom áspero, ordenando-lhe que o levasse até Marion. O rapazinho, assustado, obedeceu. Através da fileira de quartos luxuosamente mobiliados, ele o conduziu a uma pequena sala de estar. Imediatamente, da porta oposta, saiu Marion. Seu rosto ardia, ela vestia um penhoar branco de seda. Ficaram por uns instantes calados. A fúria calava o visconde. Ela estava evidentemente abalada com a chegada inesperada do marido. Ela temia qualquer gesto imprevisível dele.
Mas, mantendo a presença de espírito e astúcia inerente às mulheres, ela foi a primeira a romper o silêncio. Esforçando-se em aparentar calma e despreocupação, ela disse: 210 Bem-vindo, René. Sente-se. Estou contente com sua vinda provocada certamente por motivos bem importantes. Você me mostrou o quanto é rancoroso, mas talvez, após uma conversa franca você vai me desculpar o erro da mocidade e esquecerá o passado. Basta. Basta. Minha senhora. Pare com isso. Respondeu ele não tirando o chapéu e lhe lançando um olhar cheio de ódio e desprezo. Apenas ficarei nesta casa para a pequena conversa franca, pois você enlameia a minha honra e se vende, é verdade, para importantes senhores, mas a desonra prevalece. Foi principalmente para isso que vim. Amigavelmente digo, estou cansado de ver tanta abjeção sobre mim e pretendo que meu nome não mais sirva de escudo para seus atos torpes, infames e vis. Não interessa quem são seus amantes, um simples oficial, um duque ou um príncipe. Estou farto disso. Quero divórcio, eis o que vim lhe anunciar. Ela tremia toda, seu rosto estava coberto de manchas vermelhas. Olhava o marido com fúria e temor. Não esperava isso, ela não tinha preconceitos mas temia o escândalo público. Você fará isso. Vai me difamar perante todos. Falou com raiva. Sim, faço. Será que você estava pensando que eu permitiria sua traição nunca lhe dando um basta? Nesse caso você vai se decepcionar. Quero ser livre. São tantas as provas de sua traição que o processo será decidido a meu favor. Se quer o assunto resolvido quanto antes e sem muito barulho, peça ajuda ao Duque d'Anjou. Já que sua realeza lhe faz visitas matinais, não lhe será difícil conversar com ele. A intercessão dele ante a noite de São Bartolomeu. 211 E Pai Sagrado eliminará todas as dificuldades. Pode pedir também ajuda ao Duque de Guise, cuja influência é incontestável. Ele é um de seus amigos. René sentia cruel escárnio, os olhos brilhando, nela as palavras eram como bofetadas, sufocando-a de fúria, os olhos verdes lançando chispas, as mãos crispadas como se procurassem algo contundente para arremessar a cabeça dele. Mas ela resolveu se acalmar para tirar proveito da situação, olhou-o zombeteira e venenosa. Bem, estou vendo que entre nós não há possibilidade de qualquer entendimento e vou aproveitar seu conselho, aceito o divórcio, mas com o mínimo escândalo possível. Peço-lhe apenas uma coisa, não faça o pedido de divórcio enquanto o mensageiro não voltar de Roma com a permissão do Santo Padre para o casamento de Margarida com Henrique, rei de Navarra. Por instantes o Visconde hesitou. Marion observou zombeteiramente, como? Até tão pequeno prazo lhe parece insuportável? Você está querendo se casar novamente de tal forma e está apressado em se livrar logo de mim. Eu já protelei demais. Quero me livrar de uma mulher depravada que arrasta meu nome na lama, disse René se virando para ela, mas concordo em atender seu pedido. Eu lhe agradeço. Acredite, senhor, também desejo ardentemente me livrar de você. Ele nada mais falou, indo embora. René se sentia leve, feliz. Tinha sido dado o primeiro passo com um bom golpe. Em futuro não distante, Diana, sua amiga bela e impoluta, daria à sua vida um novo encanto. 212 Segurando o reposteiro, Marion estava imóvel. Quando cessaram ao longe os passos do Visconde, ela desatou em seca risada. Expressão tipicamente diabólica se desenhou em seu rosto e murmurou: estúpido infeliz. Nunca entregará o pedido de divórcio. Antes do que imagina estará lá, no lugar de onde não se volta nem católicos, nem os cachorros huguenotes. Vou cuidar de poupá-lo de qualquer preocupação. Vi. Sr. Montefelice, depois de proibir quem quer que fosse de perturbá-lo, Briand se trancou no quarto e por horas ficou estirado no divã, tentando se concentrar na leitura. Sua mente, porém, sonhava sempre se centrando em maus pensamentos. Podia-se supor que Lourença, imperceptivelmente, estava exercendo novamente sua inexplicável influência sobre o rapaz, visto que a raiva do conde para com ela abrandara e ele já não mais pensava em matá-la. Somente a aversão e o rancor fizeram com que sustentasse sua decisão de não aparecer no castelo d'Army.
O barão João, que havia vindo para se despedir do conde antes de partir a Paris, assim como os outros vizinhos, não foi recebido. Dessa forma, Briand não ficou sabendo nem da designação de Diana para dama de honra no palácio, nem do adiamento do seu casamento. Ao contrário, procurando evitar um eventual encontro com Marillac, a noiva, mudou-se para uma propriedade afastada, onde passou todo o inverno 214. Somente no final de abril, negócios inadiáveis, o término de um processo, obrigaram-no a voltar a São Germano, passando o mais rápido e longe possível do castelo d'Army. Transcorreram mais de 2 semanas quando, na procuradoria de Anjou, se encontrou com o barão d'Army. Sem se importar com a frieza e comedimento do conde, o barão deu um grito de alegria ao vê-lo, lhe dizendo que havia acabado de regressar de Paris, onde se encontrara com Diana. Já há mais de 6 meses a menina ocupava o posto de dama de honra junto à rainha Elizabeth. De pálido que estava, o rosto de Briand ficou vermelho. Diana ainda não se casou? Indagou ele acanhadamente. Não, não. O casamento se realizará somente no outono. Oh! Vou contar as boas novas se você puder me receber hoje à noite. Venha jantar comigo hoje à noite e conversaremos, respondeu o conde sem vacilar. À noite, acompanhado de uma grande taça de velho vinho, d'Army contou a Briand tudo o que havia ocorrido. Falou como, durante os passeios com a filha por Paris, travou contatos com o partido dos Guise, dos espanhóis 33 e com outros defensores do catolicismo. O barão João, apesar de ser pervertido, corrupto e de não ter qualquer traço nobre, era homem inteligente, compreendia perfeitamente que a confusão política, originada pela vitória do partido dos protestantes, pela fraqueza do rei, perigosas intrigas da rainha-mãe e do duque d'Anjou iriam terminar em alguma. 33. Muitas vezes Felipe, rei da Espanha, mandou dinheiro para que os protestantes fossem expulsos da França ou mesmo mortos nas guerras e escaramuças religiosas. N.R. A noite de São Bartolomeu. 215. Catástrofe sangrenta, possivelmente o assassinato de Coligny e ainda a liquidação de todos os protestantes, como pregava o bispo Sarpin, exigindo isso em ardentes discursos sanguinolentos. Panigaroli, milanês de nascimento, antigo homem do povo, devido a um duelo tinha se tornado membro da igreja. Apenas há 3 semanas de sua chegada de Paris, d'Army resolveu retornar novamente à capital, aconselhando o conde a vir com ele. Os acontecimentos políticos que estão sendo preparados, disse ele, exigem a presença de todos os bons católicos a Paris. Quem sabe o que pode acontecer durante a rebelião contra os traidores como, por exemplo, com Marillac. Não há dúvida de que, se o rei, desconsiderando a opinião de todos, insistir no casamento de sua irmã Margarida, será derramado sangue, conclui d'Army. O malicioso brilho do olhar do barão se fixou no rosto pálido de Briand, que estava visivelmente distraído e se encontrava alheio à conversa. Mas as palavras hábeis do barão surtiram efeito. O amor apaixonado e perseverante do barão Maillor silenciavam ali somente sob a pressão da necessidade. Ao mínimo sinal de esperança, ele renascia com nova força. A possibilidade de liquidar seu oponente de tal maneira que Diana não ficasse sabendo disso o fazia sorrir, e o desejo de rever a moça superou o restante. Depois de pensar alguns minutos, confirmou que iria a Paris, assim que terminassem os negócios que o tinham trazido a Anjou. Ainda que Briand corresse muitíssimo com seus negócios, estes eram resolvidos tão lentamente, com tanta dificuldade nessa época, que o seguraram algumas semanas. Somente em fins de junho pode chegar a Paris. Encontrou então ali as paixões políticas no auge. 216. A morte repentina de Jeanne d'Albret, mandada, conforme diziam, através de um par de luvas perfumadas, era o boato do dia. Uns, silenciosamente, outros a altos brados, atribuíam esse assassinato a Catarina de Medicis. 34. Acredita-se que Joana d'Albret foi envenenada por um perfumista italiano de Catarina René, mas o crime sempre ficou encoberto, nunca provado. O H. de F. Pag 375 confirma esse fato. Henri de Guise, um príncipe charmante, de C.H. Quinet A. de Montaigu, capítulo 6, conta que as luvas eram 6. Joana demorou 5 dias para morrer.
Segundo Marguerite de Navarre, de Jacques Castelnau, Pag. 65, Joana morreu sem uma queixa, presa de atrozes sofrimentos. Catarina, embora insensível, se toca com essa nobre paciência. Sob ordem de Carlos IX, os cirurgiões se apossam do cadáver e tentam saber a causa da morte. O resultado é formal: Joana morreu naturalmente, de um abscesso pulmonar por parte de mãe. Os Guise eram primos irmãos de Antônio de Bourbon. 7. A noite de São Bartolomeu. 217. A questão de se realizar o casamento de Henrique e o Bearnais, apesar das advertências e da teimosia do Papa em não dar seu consentimento, era o tema de todas as conversas. Saurmonte também se deixou levar ao comentário desses fatos. Com vontade férrea e afinco, começou a se orientar, lamentando Darmy, que prometera encontrá-lo, não o tivesse feito. A impaciência do rapaz em ver Diana e saber se Marillac havia chegado, atingia limites extremos, mas, para saber do que se passava, devia esperar a volta de Darmy. No dia imediato à chegada a Paris, o conde se dirigiu ao Louvre para se apresentar ao rei e ao duque d'Anjou. Descendo as escadas após a audiência, encontrou uma dama, luxuosamente vestida, em quem sem se admirar reconheceu Diana. A tal ponto ela havia melhorado que os olhos dela e toda sua figura transbordavam saúde e felicidade. A moça também o reconheceu e, detendo-se, estendeu-lhe a mão. Surpreso com tal doçura, Briand respeitosamente apertou os dedos delicados e rosas da moça junto a seus lábios. Trocaram frases sem importância. Continuando essa breve conversa, o conde notou que Diana trazia ao pescoço, no vestido, nos braços e no cinto, objetos preciosos de grande valor, e que a antiga versão se transformara em quase amigável indiferença. Com o espírito carregado de desconfiança e ciúmes terríveis, retornou Briand à casa e se trancou no quarto, após ter enviado a João um bilhete pedindo que viesse o mais rapidamente possível. 218. Nervosíssimo, o conde andava de um lado para outro no quarto. De onde Diana conseguira enfeites tão caros, e por que ela mudara de maneira tão radical? Será que 1562, que teve, com seu casamento com Joana d'Albret, a posse de Navarra? Este era um rei sem dignidade, bravo somente no campo de batalha, mas perdendo-se em intrigas, ora sendo protestante, ora católico, segundo seus interesses. Esposou Joana, cujo principal traço de caráter era uma inquebrantável firmeza de opinião, boa herdeira de sua mãe, a encantadora Margarida, irmã de Francisco e, mulher excepcional para sua época. Joana era definida como uma mulher tendo de feminina apenas o sexo, a alma inteiramente entregue às coisas viris, espírito poderoso para os grandes acontecimentos, coração invencível na diversidade. No dia de Natal de 1560 abraçou solenemente o protestantismo. Foi por ela que, durante mais de 10 anos, 1560 a 1572, se sustentou a Guerra Civil. Navarra. Rainha, ela abandonou seu reino aos mais perigosos azares, enviando seu filho Henrique, com 15 anos na ocasião, por sugestão de Coligny, aos campos de batalha. A história da reforma gravita em torno dela, que é a alma do partido, inspirando os chefes, exaltando os corajosos, dando sinal para a tomada das armas. Os huguenotes, Pag. 112 H. de F. Pag. 365. N.R. Marillac havia comprado o coração dela. Mas ele era tão rico assim. Ou poderia ser que a encantadora beleza de Diana houvesse conquistado um admirador mais rico e poderoso. Só de lhe passar isto pela mente, Briand, cheio de ódio, apertava fortemente o punhal. Ele se sentiu aliviado quando, à noite, Darmy chegou para vê-lo. Podia-se ver facilmente que o barão se sentia embaraçado. Assim que ficaram a sós, ele tentou levar a conversa para a política, mas isso não interessava em absoluto a Briand. Pare. Peço-lhe pelos huguenotes e pelos católicos. Diga-me, senhor João, tudo o que se refere à sua filha. Hoje pela manhã a encontrei no Louvre. Seu aspecto brilhante e algumas outras particularidades me deixaram pensativo. Conte-me se Marillac está aqui e para quando está marcado o casamento. Aconteceu algo de inesperado que me obrigue a mudar de planos?
O barão ficou ainda mais desconcertado, recuou e, depois de fechar os olhos, balbuciou algumas frases incompreensíveis. Por fim disse: "Você tem razão, Briande, há novidades. Oh, se soubesse a surpresa que tive ao chegar aqui. Durante minha ausência, Diana não me preveniu que recusara Marillac, que para meu grande espanto, voltou atrás, abandonando o compromisso. E já no dia seguinte contratou núpcias com um huguenote, Conde Raul de Montfort. Você não evitou tão escandaloso noivado", gritou o conde, pálido como um morto, saltando da cadeira. "Meu Deus! Não se irrite assim, conde. A noite de São Bartolomeu 219 e o casamento ainda não se realizou. Deve compreender que um huguenote maldito é mais fácil de eliminar do que um católico, e daí? Não devia consentir nesse noivado monstruoso, não permitir. Gostaria de saber como você faria isso. Esquece que Diana é viúva." Terrivelmente pálido e com tremedeira geral, Briande caiu numa cadeira. Isso era verdade. Diana era viúva, a sua viúva. Ele próprio, com sua conduta anterior, lhe dera a liberdade de ação que agora o perturbava. Além disso, continuava Darny, sem prestar atenção à súbita fraqueza do conde. "Quando cheguei, o noivado já estava oficialmente estabelecido. O rei o aprovou, parabenizou os noivos e expressou satisfação dizendo que os verdadeiros súditos seguiam o bom exemplo da irmã dele, Margarida." Depois acrescentou rindo: "Esperem para se casar quando se realize o matrimônio de minha irmã. Vocês podem se aproveitar deste caso e se arranjará sem qualquer permissão. Se o Papa tardar em nos enviar aquilo que exigimos, tomarei Margot pela mão e por mim mesmo a casarei." 35. Compreenda, depois de tais palavras, o mínimo que me restava era consentir. Quem é esse tal de Montfort? Quanto a ele, verdade seja dita, é um moço extraordinário, rico e bondoso. Um verdadeiro príncipe. Pelo visto adora Diana e ela corresponde ao sentimento. Se ele não fosse um 226, huguenote, Darny cuspiu e a seguir se persignou: "Eu nada teria contra ele. O irmão mais velho, Conde Armando, é o chefe do ramo protestante dos Montfort. Coligny 36 se refere a ele com grande respeito. Parece-me que, por intermédio dele, se estabelecem os contatos com os Países Baixos." A noite de São Bartolomeu 35. Diversos livros registram frase semelhante, como sendo dita por Carlos IX, irmão de Margot. No H de F. Pag 375 consta: "Dando minha irmã Margot ao príncipe de Bearn, eu a dou a todos os huguenotes do reino." Em Marguerite de Navarre encontra-se a mesma frase. A Pag 60. Nr. 36. Gaspard de Chatillon, Conde de Coligny, 1519-1572, após ter feito seus estudos marciais em Flandres, se distinguiu em Cerisole, tendo recebido em 1547 o cargo de coronel-geral de infantaria, que o colocada na hierarquia, com possibilidade de ser marechal da França. Sua nomeação para almirante se deu em 1532. Em 1557, na Batalha de Quentin, teve destacado papel. Foi o mais temível campeão das reivindicações protestantes devido à ascendência sobre o rei Carlos IX. Seu irmão, Odet, foi bispo conde de Belvais, 1517-1571, abjurou o catolicismo e se casou. O outro irmão célebre foi Francisco, 1531-1569, soldado intrépido e hábil capitão. H. de F. Pag 365. A sabedoria do verdadeiro estadista que era Gaspard de Coligny tinha elevado seu partido ao nível de um poder independente da coroa e com influência muito além das fronteiras da França. Os huguenotes, Pag 118. A H de F ainda registra as Pags 342 e 375. O interesse dele em ir em defesa dos Países Baixos insurgidos, para livrá-los da dominação espanhola. Contava fundar colônias nas Américas e na Palestina. No Brasil, Coligny pensava fazer uma colônia protestante, conquistando aquelas terras todas para a França.
Em 55, sendo então o rei Henrique II, marido de Catarina, após algumas hesitações do rei, este confiou 2 navios com armas e munições sob o comando de Villegaignon, sob instigação de Coligny, que, partindo em julho de 1556, chegou à Baía de Guanabara em novembro. Villegaignon começou a construção de um porto, numa ilhota que ainda tem seu nome. Coligny queria fazer ali uma colônia calvinista. Villegaignon tinha descontentado seus companheiros pelo trabalho duríssimo que lhes impunha. A chegada de novos colonos, quase todos protestantes, em 56 e 57, provocou discórdias religiosas e Villegaignon decidiu voltar à França em 1558. Em março de 1560 o porto caiu em mãos dos portugueses. Os comerciantes franceses ainda visitaram por longo tempo o Brasil, mas nenhuma tentativa de colonização foi conseguida nessa região. Na América do Norte também os projetos de Coligny não atingiram o planejado, sendo que no início do reinado de Henrique IV, 2 de agosto de 1989, a França não mais possuía qualquer território nas terras americanas. Nr. 221. Após notar, finalmente, o silêncio do ar desconcertado do conde, ele acrescentou: não se irrite tanto, Briand, ainda não perdeu nada. Se você quer ver tudo com seus próprios olhos, acompanhe-me numa visita à Duquesa de Nevers. Haverá uma grande reunião, como diz Diana, pois um mago muito conhecido irá mostrar sua arte. Diana e o noivo também estarão lá. Depois de refletir com bom senso, o conde concordou em ir à casa da Duquesa de Nevers. Queria ver Montfort, conhecê-lo, e se certificar de que Diana realmente amava o maldito Guenote. Que Raoul pudesse desaparecer em suas mãos, decidiu irrevogavelmente Briand. Para a mencionada festa ele se vestiu com requinte especial. Trocou seu habitual traje preto por vinho brilhante, traje cor de granada, aveludado, enfeitado com ouro e pedras de elevado valor. Sua intenção era ser o mais rico e elegante senhor da reunião. Quando Saurmont chegou ao salão da Duquesa de Nevers, já se reunia numerosa assembleia. Cumprimentando a anfitriã, ele notou, no grupo, a dama Diana. Pura e radiante, maravilhosamente vestida, a moça conversava animadamente. Atrás da cadeira dela estava em pé os ministros calvinistas que ele não tinha conseguido trazer à fé católica. 222 A noite de São Bartolomeu. 223 Gentil homem de expressiva beleza. Os olhos dele, em profunda adoração, seguiam qualquer movimento da moça. Briand tratou de se internar no grupo para observar o jovem casal. Foi suficiente anotar um olhar de Diana direcionado ao noivo para se convencer de que ela também o amava. Um ciúme terrível, um desesperado ciúme selvagem, um ódio contra o rapaz tomaram o coração do conde. O amor de Diana fê-lo perder o juízo. Se o olhar e o pensamento pudessem matar, Raoul não teria sobrevivido nesse momento. No mesmo minuto o Sr. Montefelice foi anunciado. Ruidoso murmúrio correu entre os convidados. Todos se apinharam para ver o famoso mago chegar. Sob a influência da terrível perturbação que o havia tomado, Briand, inconscientemente, deixou a multidão arrastá-lo, e, sem ter o mínimo desejo, acabou se instalando na primeira fila, a alguns passos da Duquesa de Nevers. O Sr. Montefelice entrou e saudou a anfitriã. Era um homem de alta estatura e pele bronzeada, os traços perfeitos do rosto eram emoldurados pela barba e espessos cabelos negros. As grossas sobrancelhas guarneciam os olhos negros e penetrantes, brilhantes de estranho fogo. Já no primeiro olhar direcionado a essa figura característica, Briand teve um mau pressentimento. E esta impressão se fez tão forte que o obrigava a calar as tempestuosas emoções. Cuidadosamente ele se perguntou onde havia visto aquele rosto cujos traços lhe eram tão familiares. Ao mesmo tempo julgava a mais haver encontrado esse homem de nome Montefelice. Bem-vindo, Sr. Montefelice. Falei tanto aos meus amigos de seus conhecimentos de ocultismo, que esperam de si a confirmação de minhas palavras. Espero que hoje o senhor angarie novos louros à sua fama, disse gentilmente a Duquesa de Nevers. Os lábios dele esboçaram um sorriso agradável e espontâneo. Desejo satisfazê-los, senhores.
Coloco-me à disposição de dama ou cavalheiro que deseje ser o primeiro a experimentar meus conhecimentos, respondeu ele em voz altissonante, inclinando-se quase até o chão. Briand quase caiu. Parecia-lhe que um golpe de machado havia sido desfechado contra sua cabeça. Briand não havia reconhecido o elegante cavalheiro de cuidadosas maneiras, o Sr. Montefelice, mas a voz sim, era o cigano Henrique, conhecedor dos seus terríveis segredos. A primeira ideia de Saurmont foi correr. Guiado por esse impulso já havia dado o primeiro passo para trás quando, de repente, o olhar ardente do próprio Montefelice, depois de percorrer a plateia se deteve nele, encarando com firmeza. Com expressão intraduzível o cigano se virou e se aproximou da duquesa de Nevers, mas Saurmont compreendeu que fora reconhecido. Sua fronte estava coberta de suor, tremia de raiva e se apoiou no console, procurando pensar com calma. Pelo visto, sem ser muito exigido, Montefelice levou ao êxtase toda a plateia. Ele descrevia o passado, previa o futuro e adivinhava o pensamento dos presentes. Contudo, todas conversas e expressões de surpresa e admiração chegavam ao ouvido de Briand como sons distantes, murmúrios. O conde estava totalmente concentrado em descobrir uma maneira de sair dessa situação estranha. Este homem conhecia seus segredos e podia arruiná-lo a qualquer momento. E se a isso fosse acrescentada a surpreendente memória de Diana, então devia reconhecer que sua segurança estava entregue ao acaso. 224 J.W. Rochester. Os minutos que corriam se revelavam a Briand verdadeira eternidade. Ele não devia partir antes de Henrique, uma vez que decidira se entender com ele, para saber quanto lhe custaria o silêncio ou o desaparecimento dele dali. A penetrante voz metálica do sinistro homem soava nos ouvidos do conde, obrigando-o a recordar as horas mais negras de sua vida. Via-se novamente no castelo d'Army e ouvia essa mesma voz aconselhando-o a liquidar definitivamente o barão de Mailor, para renascer como conde de Saurmont. Em sua mente se desenhou o quarto no castelo Guevara onde, com as mãos trêmulas, estrangulou o tiro. Uma voz maliciosa e inesperada lhe dizia: "Boa coisa você fez." Todas estas recordações encheram o coração do conde de profunda ira. Sua mão, convulsivamente, apertava o cabo de brilhantes do seu punhal, com o forte desejo de perfurar o coração do miserável. Mas a razão lhe sussurrou que o assassinato era arriscado. Henrique era ágil como um macaco, forte como um búfalo e dominava perfeitamente as armas. Se a sorte o poupasse, então seria inevitável a revelação de seu passado. Finalmente a festa, como tudo neste mundo, acabou. Henrique encerrou a apresentação. Saurmont também já se despedia, quando o alcançou na escada. "Por acaso não conhece seu velho amigo da Itália?" "Eu o reconheci imediatamente, Sr. Montefelice", disse ele, controlando a aversão e se aproximando educadamente. O cigano riu maliciosamente. Apertou com força a mão de Briand, respondeu tão alto que até os convidados que desciam pela escada podiam ouvir: "Mil desculpas, Sr. Conde. É verdade, eu não o matei na multidão de nobres senhores, mas, por acaso, não poderia reconhecê-lo. Fico muito feliz em encontrar um amigo aqui, onde me sinto tão só. A noite de São Bartolomeu 225. Sendo assim, concorda em vir comigo até meu hotel tomar uma garrafa de vinho e passar as horas em agradável conversa, como nos velhos tempos em Veneza?" "Aceito com todo prazer seu amável convite, conde, e me coloco à sua inteira disposição", respondeu Henrique, tomando pela mão seu antigo companheiro. Briand se sentia sufocado em meio à rude familiaridade com seu antigo criado. Todo seu corpo tremia e ele andava como se estivesse pisando em brasas. Exausto, largou o corpo nas almofadas da liteira. Henrique se sentou ao lado. Reinava um silêncio mortal, já que ambos evitavam conversar na frente dos empregados. Consideramos, nesta altura, indispensável dizer algumas palavras sobre o passado de Henrique e as circunstâncias que o levaram a Paris. Depois de ter arrancado de Briand uma grande soma de dinheiro e diversos objetos de valor, Henrique deixou a Espanha e levou, como de costume, uma vida de festas e orgias. Jogos, mulheres, bem como especulações arriscadas, colocaram-no novamente na penúria.
Já pensava em procurar Briande, de novo, quando o destino levou a uma tribo de ciganos. O encontro despertou imediatamente seus instintos e gostos mundanos, fazendo-o inclinar-se apaixonadamente pela vida errante e pelas diversas aventuras. Logo sua coragem e maior instrução o destacaram no grupo, sendo ele escolhido como chefe do bando, com o nome de Guerra, Vampiro. Durante o tempo em que passou na tribo também adquiriu poderes mágicos, que procurou desenvolver. Uma velha temida e odiada até pelos do bando o ensinava 226 J.W. Rochester. Uma vez Henrique, com muita ousadia, conseguiu salvar o filho desta mulher de uma surra mortal, por roubo de cavalos. Conquistou então para sempre o coração cruel da velha Topsy. Em retribuição ela fez dele seu discípulo. Topsy lhe transmitiu a arte da adivinhação e o segredo da preparação de elixires e bebidas mágicas. Mas o que Henrique mais valorizava era a utilização de uma planta, cujas folhas o deixavam em estranha condição. Sob os efeitos do vegetal, ele tinha segunda visão, e, sempre que adquiria, conseguia adivinhar espetacularmente o pensamento alheio, encontrar objetos sumidos e prever o futuro. Mas finalmente Henrique se cansou da vida errante e se tornou mago. Como nessa época este ofício era muito prestigiado, desfrutava de uma vida confortável. Durante a longa estadia em Veneza, conseguiu prestar serviços a um velho erudito egípcio, que vivia sozinho na cidade de São Marcos. Ocupava-se de ciências ocultas, de elaborar venenos e perfumes do Oriente. Este mago recomendou Henrique ao florentino René 37, que preparava perfumes para a rainha Catarina, quando o cigano expressou o desejo de ir a Paris. O velho astrólogo mantinha contato constante com René, que fornecia ingredientes caros e raros, indispensáveis à elaboração de cosméticos, poções e venenos. Bem recomendado e trazendo a bagagem cheia das diversas receitas de magia, que o velho egípcio Sede Jano lhe havia dado, Henrique chegou a Paris acalentando esperanças de enriquecer na vida. A noite de São Bartolomeu 37. A história registra este personagem como sendo perfumista da rainha-mãe, Catarina. Morava na rua Ponte São Michel. A rainha Margot de Alexandre Dumas, Pag 197. N.R. 227. Realmente em René ele achou um patrono sem cobiça. O florentino taciturno e orgulhoso conhecia suas forças e não temia qualquer concorrente. Depois de conhecer a clarividência do cigano, amigavelmente passou a recomendar o Sr. Montefelice, como o próprio Henrique passou a se apresentar, aos seus ricos e numerosos clientes. Certa vez o apresentou à duquesa de Nevers, que havia vindo para comprar perfumes, sugerindo que experimentasse ali mesmo os poderes do seu protegido. Descuidada, a jovem concordou, perguntando quem a desposaria, já que um jovem senhor, admirador seu, havia sido morto num duelo naquela manhã. Henrique trouxe a condessa água limpa e, na transparência do líquido, mostrou um belo moço, discretamente vestido, com uma carta na mão. Rindo até as lágrimas, a duquesa disse que este rapaz lhe era totalmente desconhecido e que, pelo visto, não era um dos cortesãos. Mas, qual não foi sua surpresa, quando 2 dias depois apareceu em sua casa um jovem provinciano, com uma carta de um de seus parentes, reconhecendo no moço um olhar muito original, simpático. Não é preciso dizer que este senhor conquistou a condessa. Impressionada pelas capacidades de Henrique, a senhora de Nevers recomendou-o a muitos de seus amigos e amigas, terminando por convidá-lo à sua festa, na qual Briande reencontrou o cigano. Chegando ao hotel, Saurmont ordenou aos empregados que o jantar fosse servido. Enquanto isto era preparado, Henrique examinou a mobília e se admirou da riqueza e requinte na escolha de diversas obras de arte reunidas no gabinete do Conde 228. Quando tudo estava preparado, Briande dispensou o empregado e trancou a porta. Ao ouvir o barulho da chave fechando a porta, o cigano, como uma espécie de perito conhecedor de armas, se virou rapidamente e perguntou desconfiado ao conde: "O que significa isto, caro conde? Espero que não esteja planejando nenhuma traição. Eu não vejo aqui aquelas mesmas almofadas que foram tão fatidicamente usadas para o seu querido titio." Sem esperar resposta, ele se apoiou na parede,
puxou a mesa para si, sacando 2 pistolas, colocou-as ao lado do seu prato. Apalpando uma vez mais a parede, ele sentou e disse com um sorriso zombeteiro: "Desculpe, Sr. Briand, mas a prudência é mãe da segurança. Agora vamos conversar. Suponho ser exatamente esta a finalidade de seu convite." Vendo que o conde olhava para ele com os senhos franzidos e não dizia nada, Henrique prosseguiu: "Qual o motivo dessa cara de preocupação, Sr. Briand? Se tem algo a me dizer, fale. É claro que antes de tudo devo cuidar de meus interesses, porém, se eu puder lhe prestar algum favor, sem prejuízo meu, farei com todo prazer, em nome de nossa velha amizade." "Qual é o preço de sua vinda a Paris?" perguntou Briand, puxando a cadeira e encarando Henrique. Este franziu as sobrancelhas e balançou a cabeça. "Eu não estimo o preço de minha vinda a Paris, simplesmente porque não quero sair daqui." Henrique frisou bem estas últimas palavras. "Contudo, se o assunto trata do meu silêncio em relação às conhecidas vilanias do falecido Barão Maylor, então a coisa é diferente. Isto, sim, pode ter um preço. A noite de São Bartolomeu. 229. Aliás, vamos parar de falar por indiretas. Você me convidou para se certificar de que manterei silêncio sobre os segredos de seu passado. Para isso não há necessidade de que eu deixe Paris. Precisamos apenas acertar a soma que será desembolsada para manter o meu silêncio." "Gostaria de..." Ele designou uma grande quantia uma vez que não tenho dinheiro. "Está bem", disse Briand, após pensar um pouco. "Dar-lhe-ei inclusive o dobro do que deseja, com a condição de que, além de guardar absoluto silêncio, também evitará aparecer nos salões da alta sociedade que frequento." Henrique sorriu satisfeito. "Concordo. Levarei uma vida solitária e começarei a receber meus abastados clientes em casa, como Nostradamus. Além disso, quem sabe, ainda não lhe poderei ser útil, Sr. Briand. Sou hábil, astuto e você sabe por experiência própria que sempre posso dar uma boa sugestão. A propósito, como achou sua viúva? Para mim Diana se tornou maravilhosa, como um anjo. Seu noivo adora, é evidente. Você perdeu um verdadeiro tesouro, Sr. Briand. Na verdade, você a trocou pelo título de Conde de Saurmont e isto teve seu preço." Ao ouvir as últimas palavras do cigano, o rosto do conde ficou febrilmente corado. Inclinando-se para Henrique, disse com voz rouca: "Nunca, ouviu? Nunca perderei Diana para ninguém. O amor e a dívida para com ela me mandam restabelecer seu nome e título. Preciso de você, Henrique, para acabar com esse cão huguenote. Ajude-me, Henrique." "Entendido. Conte comigo quando for o tempo de agir. Matar um destes malditos, condenados pelo céu, será um ato de caridade. Quem não tem na consciência um pecado? 230. Quem não desejaria receber o perdão de Deus aniquilando 2 inimigos da Santa Fé Católica?" respondeu o cigano, fichando ligeiramente os olhos no céu. Briand sorriu. Tirou do armário 2 saquinhos cheios de ouro e os colocou na frente de Henrique. "Tome, e se lembre de nossa conversa", disse ele. "Não esquecerei." "Você está garantido pelo fato de nossos interesses serem os mesmos", respondeu o cigano levantando-se. Henrique manteve sua palavra. Sumiu dos salões e se instalou num bairro afastado onde, conforme suas palavras, se dedicaria inteiramente à ciência. Ali recebia muitos clientes, ansiosos por saber o futuro através do conhecido vidente. Entendendo que lhe seria difícil concorrer com os perfumes e venenos de René, Henrique se especializou em prever o futuro. Seus êxitos nesse campo foram tais que logo seu nome chegou aos ouvidos de Catarina, despertando nela o interesse por experimentar pessoalmente as aptidões do novo astrólogo. A rainha-mãe acreditava de todo o coração nas forças invisíveis da natureza, direcionadoras do destino dos homens. Ela acreditava nas forças do mal e gostava de empregá-las. Italiana ambiciosa, preferia os crimes que não deixavam lágrimas. Mulher desprezada e odiada, ela, desde moça, enfrentara situações muito difíceis. Sendo regente, cercada de inimigos e adversários como mãe do rei, com quem queria governar, Catarina necessitava manobrar constantemente partidos religiosos e guerras civis, valorizando enormemente a capacidade de se livrar dos inimigos com a ajuda de venenos apurados.
Além disso, o desejo de conhecer o futuro a devorava. Queria saber se seu amado filho receberia a coroa da França 38 e se não seria traído, segundo as previsões de algum novo profeta. A noite de São Bartolomeu. 231. Depois de saber que Montefelice se distinguia pela notável clarividência e suas previsões não se expressavam em palavras nebulosas ou em alegorias misteriosas, mas 38. Em março de 1561, com a morte de seu primeiro filho, Francisco, 5 de novembro de 1960, casado com Maria Stuart, da Escócia, houve problemas para Catarina, quanto a ela manter o poder de regente para seus filhos. N.R. Ele mostrava ao visitante o futuro de maneira clara e viva, com realidade palpável. Catarina decidiu visitar este profeta. Não temia ser enganada. Muito estudo e longa vivência com as ciências ocultas lhe deram tamanho conhecimento que, qualquer enganador ou charlatão seria desmascarado no mesmo instante por ela. Certa noite, 2 horas depois de as luzes terem sido apagadas, uma liteira simples e discreta, conduzida por alguns homens disfarçados, deixou o Louvre, pela pequena cancela, atravessando ruas escuras e silenciosas em direção ao bairro retirado onde vivia Henrique. Nas vias animadas que rodeavam a residência real, o pequeno cortejo se encontrou com alguns grupos de jovens que, na companhia dos archoteiros, perseguiam cidadãos atrasados, divertindo-se em lhes arrancar a capa e outras brincadeiras marotas semelhantes. Um destes tais grupos, maior e mais barulhento do que os demais, entretinha-se em ecoar dois infelizes cidadãos deixados somente com a roupa de baixo, correndo desconcertados com as camisas rasgadas, gritando de pavor e de dor toda vez que recebiam um golpe nas pernas ou um soco. 232. O bando de desordeiros embriagados, ao notar a liteira, rapidamente cercaram. Percebendo que dentro havia uma mulher disfarçada, exigiam que ela tirasse a máscara, acompanhando a exigência com palavras muito atrevidas. De repente, um homem que parecia ser o chefe do bando passou a gritar muitos impropérios e, antes que os condutores pudessem apanhá-lo, correu para a sombra das casas juntamente com seu bando, sumindo pelo portão da rua sem incidentes posteriores. A carruagem chegou à casa de Henrique. Um dos criados bateu 3 vezes na porta com o cabo do punhal, o postigo foi aberto e depois de uma breve troca de palavras o porteiro os deixou entrar. A dama mascarada, toda de negro e coberta por um longo e espesso véu, entrou na casa. Após fechar cuidadosamente a porta, o porteiro, um velho de tipo oriental, conduziu a dama até o mago. Era um grande quarto, revestido por uma substância negra, na qual se podiam ver as inscrições feitas com alguma espécie de material desconhecido, exibindo sinais de vermelho sangue. No fundo do quarto, numa mesinha decorada com cortinado negro, havia um grande espelho metálico em cuja superfície se viam todas as cores do arco-íris. A moldura do espelho era formada pela imagem de serpentes, cujos olhos eram feitos de pedras fosforescentes verdes. Ao lado do espelho havia um recipiente de vidro cheio de água limpa. A lâmpada, suspensa por uma corrente de ferro, iluminava fortemente a mesa, deixando na penumbra toda parte da estante do quarto, mobiliado apenas com algumas cadeiras. A noite de São Bartolomeu. 233. A dama que havia entrado, permanecia em pé, examinando curiosa o misterioso espelho. 39. Quando se abriu uma porta camuflada na parede e entrou Henrique. Ele estava vestido com uma longa túnica preta. Seu rosto era pálido e os olhos possuíam um brilho febril, fichando, curioso, a dama. Inclinando-se até o chão, ele disse: "Seja bendita a hora em que a rainha entrou em minha modesta casa. Como o mais prestativo de seus escravos, lançarei a seus pés todo o meu pequeno conhecimento e poder." A dama teve um sobressalto, depois, tirando a máscara, disse: "Você me reconheceu, profeta? Isto, é claro, faz com que sejam bem recomendadas suas capacidades, mas exijo provas mais sérias. De começo diga-me, se pode, o que faz o rei no Louvre, neste minuto." Henrique tomou o vaso e elevou ambas as mãos sobre ele. A seguir, inclinando-se, olhou por alguns minutos o líquido diáfano. "O rei não se encontra no Louvre."
Ele está dando um sermão em alguns desprezíveis cidadãos que, desdenhando a ordem de apagar as luzes, correm pelas ruas, ao invés de ficarem em suas camas. Irão lembrar por muito tempo desta lição. Aliás, Vossa Majestade acaba de ver seu filho a caminho de seu pacífico serviço. No presente momento Sua Majestade, Carlos, sobe as escadas para ver o senhor, ao que parece, para despertá-lo. Não é agradável a Vossa Majestade ver, em pessoa, o que se passa. 234 Catarina se inclinou curiosa. Como um quadro em miniatura, desenhava-se uma cena estúpida que, diga-se de passagem, não era para ela novidade. Dois cortesãos do rei,